Olá, meu nome é Daiane. Eu vou, aqui dentro da nossa disciplina de gestão ambiental, eu vou estar falando aí a respeito dos impactos ambientais ocorridos na minha cidade. Eu sou da cidade de Araguari, Minas Gerais, e que fica próximo aí, fica 30 quilômetros de Uberlândia. E a gente tem aí agora recentemente uma empresa de celulose que foi implantada aqui na cidade. Na verdade, ela fica na divisa, né? Ela fica entre Araguari e Indianópolis e ainda pega mais duas cidades aqui da região, mas é uma pequena parte que ficou mais na divisa. E as principais, no caso, os principais municípios aí que tanto foram beneficiados quanto seriam aí, no caso, os mais afetados aí com os impactos ambientais, né, que traz essa empresa que a gente vai estar falando. No caso, é Araguari e Indianópolis também, tá? Então, essa celulose aí que a gente vai estar apresentando o plano de gestão ambiental, ela chama LD Celulose, né? É uma joint venture brasileira entre a Dexo e a australiana Leasing, né? E ela está sendo situada, então, aqui na nossa região, né, no Triângulo Mineiro. Ela se destaca pela produção de celulose solúvel, né? É uma das maiores produtoras do mundo, com capacidade de 500 mil toneladas anuais. Essa indústria trouxe, né, impactos aí muito significativos para a nossa economia, né? Tantos impactos positivos, né? Ela promove aí, ela gera empregos, né, projetos sociais, né? Mas aí, por outro lado, também a gente tem a preocupação com a parte ambiental, né? E principalmente o que a gente pode falar pelo consumo de água, né? Como a gente tem aí algumas etapas do processo da celulose tem um uso maior, um uso excessivo de água, como também pelo eucalipto, né? Porque precisa de uma quantidade muito grande de eucalipto, e o eucalipto a gente sabe, né, que ele não valoriza a terra, né? Na verdade, ele acaba, vamos colocar assim, meio que destruindo a terra. A gente tem a terra acaba ficando inutilizada para algumas outras culturas aí. Então, a monocultura do eucalipto também é muito preocupante para a região, tá? Então, com esse plano de gestão, a gente tem alguns pontos positivos, né? Como eu comentei aqui, a geração de emprego. Então, a gente teve aí milhares de empregos diretos e indiretos, né? E a economia regional aqui, que foi impulsionada aí por essa empresa. Energia renovável, aquela energia limpa, né, que é produzida aí pela biomassa da madeira, eles chegam a produzir 144 megawatts de energia limpa. E a responsabilidade social, porque a empresa está sempre implementando programas, né, sempre implementando aí programas de educação e socioambiental, né, e sempre em apoio aí às comunidades locais. Então, isso traz muitos benefícios aí para a população da cidade, né? De ponto negativo, né, a gente tem aí a contaminação hídrica, né? Inclusive a justiça já teve algumas determinações onde proibiram o despejo dos resíduos no rio Araguari, né? Já tentando precaver, né? No caso, prevenir aí algum tipo de poluição, então minimizar aí esses riscos, né? De estar poluindo o nosso rio Araguari, né? O uso intensivo de recursos naturais, então seria aí a água e a madeira, né? Esse excesso do uso da água e a madeira pode comprometer aí, no caso, a sustentabilidade da região e o impacto na biodiversidade, né? Porque a gente precisa de uma quantidade de hectares muito grande, produzindo aí, então, eucalipto, né? O que aí vai reduzir aí a diversidade da flora e da fauna aqui no local.
E então isso aí também é considerado um ponto positivo que tem que ser considerado, tem que ser estudado. O uso desses recursos híbridos na produção da celulose, tá? Ele exige esse grande volume. Então, a gente tem duas etapas principais aí da celulose que precisam dessa quantidade maior de água, que seria o cozimento e o branqueamento da polpa. Então, a gente tem aí precisa-se dessa grande disponibilidade de água, né? Então, apesar de toda a tecnologia, né, do reuso, do tratamento dos efluentes, né, o impacto híbrido preocupa muito a população, porque realmente é um volume exorbitante, né? Então, essa preocupação dessa captação da água, né, e também essa captação do Rio Araguari é uma coisa muito preocupante aí com relação à instalação dessa empresa de celulose aqui no nosso município, né? Então, a gente tem algumas medidas que já foram sugeridas a fim de estar minimizando e prevenindo, né? Então, está sempre fazendo um monitoramento contínuo da qualidade da água utilizada e da água descartada. Ampliar as tecnologias de reuso, né, sempre que possível, tá reaproveitando isso aí para minimizar essa exploração aí na parte híbrida. O tratamento do aprimoramento de efluentes, né, garantindo o cumprimento das normas ambientais. A gente tem também aí o impacto dessas plantações, né? Como eu comentei aqui, a questão da monocultura do eucalipto, né? O eucalipto é a principal matéria-prima utilizada nessa empresa de celulose, né? LD Celulose, né? Então, para que tenha esse alto rendimento e um crescimento acelerado, a monocultura provoca a redução da biodiversidade, né? Então, são poucas espécies, então acaba impedindo as outras espécies, né? Acaba tendo uma redução das outras espécies, né? Então, e a gente tem ainda a questão que o eucalipto, ele tira muitas propriedades da terra, né? Então, depois eu não consigo fazer a cultura de qualquer produto ali, né? Então, tem uma quantidade de anos que pode ser explorada ali com o eucalipto, quais são as outras plantações que eu posso estar usando ali, né? Os outros tipos de cultura, monocultura que eu posso estar utilizando ali, né? Então, isso aí é um impacto muito grande, né? Então, como são muito hectares de eucalipto, né, a gente acaba tendo aí um grande impacto, né? E o eucalipto tem uma grande absorção de água, né, de volume de água. Então, ele acaba comprometendo a umidade do solo. Ele tira ali as vitaminas e tira também a umidade, dificultando aí aquela regeneração natural ali da vegetação. Tá? Então, como solução proposta, né, nesse plano aí ambiental, a gente viu a diversificação das áreas cultivadas, né? Então, combinar algumas espécies nativas com o eucalipto, criação de corredores ecológicos para preservar a flora e técnicas de manejo sustentável, evitando assim o desmatamento excessivo, promovendo a regeneração do solo. Então, a gente tem um risco aqui para as outras culturas da região, né? No caso, essa expansão tão grande do eucalipto, né, vindo a prejudicar aí o que a gente tem aqui de principal cultivo na região, que poderia ser prejudicado seria o café e a soja, né? Eles podem ser aí diretamente prejudicados aí com essa grande plantação de eucalipto, né? E essa demanda de água que vai atrapalhar todos os outros tipos de agricultura que a gente tem aqui na região. Então, a gente tem aí como alternativa, né, o planejamento territorial eficiente, né, proteger essas áreas agrícolas mais tradicionais da região, rotação de culturas para incentivar os sistemas agroflorestais e o monitoramento do uso do solo, garantindo assim o equilíbrio do eucalipto e de outras culturas. E a gente tem aí também a gestão, né? Precisamos gerir melhor esses recursos híbridos.
manejar um manejo sustentável das plantações de eucalipto. A educação e a conscientização ambiental é essencial, né? Nós precisamos desses programas aí educativos aí para junto com a população local, e a responsabilidade social e o compromisso ambiental, para a gente fazer aí a expansão desses projetos socioambientais para a comunidade e as parcerias, né, que existe aí com as ONGs e as instituições de pesquisa. Então, a gente tem aí, no caso, concluindo aqui, a gente tem uma empresa de celulose com papel fundamental na nossa economia hoje aqui da cidade, né, e os seus impactos ambientais precisam ser mitigados. Então, a gente precisa aí de uma implementação de um plano de gestão ambiental para fazer esse equilíbrio do crescimento econômico com a preservação dos nossos recursos naturais, né? E assim conseguindo garantir aí uma operação, uma produção que seja sustentável e responsável ao mesmo tempo.